de água. Dormiram bem? Vocês estavam preparados para esse frio? Uhul, tá com cara de não, mas sobrevivi. Ok. Que bom que vocês estão animados. Já passou a parte do bom dia, vocês já estão acordados, não é isso? Já ficaram de pé, já oraram, então nós estamos prontos. Confere? Isso, gostei. O pessoal já faz a animação, eu fico só aproveitando vocês animados. Bora, gente! Bom, vocês devem ter recebido o mesmo que eu recebi. Então, só para lembrar, como é que nós vamos arbitrar essa questão hoje? No indicativo aqui do que vai acontecer no acampamento, e eu conversando ali com o reverendo João Pedro, a gente entendeu que seria melhor a gente ter um momentinho de dúvidas, porque em algum momento da ementa de hoje, diz que nós deveríamos tentar dirimir dúvidas e eliminar ideias pré-concebidas equivocadas sobre a igreja. Por que sobre a igreja? Porque hoje a palestra final, diz a ementa, enfatizará o papel da comunidade cristã como instrumento de Deus para o alinhamento do coração. Pois é, o papel da igreja. Eu vou, como ontem, tentar desmontar essa ideia pré-concebida que a gente tem e equivocada, já que é para fazer isso, sobre o papel da igreja no processo de alinhamento do coração e de manutenção do coração. Primeiro, a gente vai, assim, bem do raso. Pensa que a gente está entrando no mar. Ninguém entra como eu entrava, né? Correndo, dando uma cambalhota e pulando para dentro d'água. Você pode ter vários sustos e problemas nesse processo, como dar com a cabeça na água e a água não está fundo o suficiente para você mergulhar, ou cair de costas, de barriga. Muitos problemas podem acontecer com isso. Então é melhor a gente fazer como faz o prudente. Vai entrando aos pouquinhos, vai se acostumando com a temperatura, vai chegando até uma profundeza tal que você consegue mergulhar e nadar com segurança. Então vamos começar com a coisa mais superficial possível. Nós não vamos falar mal da igreja, não se engane. Mas a gente precisa tirar umas fantasias da nossa cabeça em relação à nossa igreja. Como, por exemplo, o fato dela ser uma igreja, e essa é uma fantasia que todo mundo tem, tendo ou não uma boa igreja. Quem tem boa igreja, então, é pior. Por quê? Vocês todos aqui, pelo que eu entendi, são ovelhas de igrejas bem pastoreadas. Boa teologia, bons amigos, bom cuidado da liderança, se preocupam com o que cantam, se preocupam como oram, se preocupam com o que ouvem. Joia! Sabe qual é a impressão que isso passa? Que se você levar alguém para a igreja, ela vai ficar. Porque a igreja é maravilhosa. Eu gosto demais da minha igreja. A igreja me abença. Nossa, e lá a gente canta um monte de coisa boa, a gente ora, a gente isso, a gente aquilo. E esquece que igreja não é magia. Que se a pessoa entrar na igreja, ela não vai se apaixonar pela igreja. Você cresceu na igreja. Olha a idade com que você está na igreja. Olha que benção. Olha que benção. Vocês são jovens. Vocês sabiam que nem todo mundo está acostumado com isso e quando entra acha estranho? É verdade. Tem gente que estranha o que a gente fala aqui. Tem gente que ainda está perdida. Talvez vocês, eu não sei se todos vocês são de igreja do tipo presbiteriana, se todos os presbiterianos presentes são reformados e se todos os presbiterianos reformados presentes entendem o que isso significa. Não vou pedir para você levantar a mão, que aqui não é igreja e a gente só constrange visitante na igreja. Não é isso? Mas deve ter gente aqui que não é de nada. Sou de outra igreja. Sei lá, batista, metodista, católica, não sei de onde vocês são. Então é importante a gente entender que nem todo mundo entra aqui e acha legal, porque o Francis Schaeffer, quem? Frango o quê? Não conheço. Não, porque tem aquele, o David Paulison. David o quê? Ele é de qual? Ele é de Poços de Caldas?
É o David Tripp. Ah, Tripp de viagem? Não é esse não. Então a gente acha que todo mundo está entendendo, gostando, curtindo. Por quê? Porque a gente esquece de um elemento, porque a gente joga as pessoas recém-evangelizadas ou para serem evangelizadas na igreja, como quem joga criança na creche e fala assim, ensina aí, devolve crente. A gente faz isso com as crianças da igreja. Eu não sei se eu contei, eu sou pastor. E na igreja eu já recebi muito pai falando isso. Pastor, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Eu levei meus filhos para a igreja e agora eles cresceram, são tudo ímpio, deixaram a igreja, abandonaram a fé. O que foi que eu fiz de errado? Vocês sabem quantas vezes eu já ouvi essa pergunta ao longo de 20 anos? Muita coisa, muitas vezes. E sabe qual foi a minha resposta em todas elas? É isso que você fez de errado. Você trouxe para ser educada na igreja, você não a educou em casa. Você largou aqui na igreja para a gente pegar a sua criança como numa creche, dar comida, dar banho, trocar a fralda e devolver educada, limpa e cheirosa. E agora você está vindo a mim pedindo que eu dê garantia. Cadê a garantia? Eu quero assistência técnica. Vocês não fizeram um bom trabalho com meu filho. E às vezes a gente faz isso também. Você não fez isso direitinho com meu amigo. Trouxe meu amigo para a igreja e ele continua aí, acreditando nessas loucuras. E a gente fica bravo. E a gente não gosta disso, a gente quer garantia. Você falou que quer fazer. Eu não falei nada, ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque, desculpa a brincadeira, mas essa é a única frase que está certa na música e na teologia do Pax, pastorzão. A igreja sou eu. A música não presta, a teologia dele não presta, ele parece ser engraçado, toca baixo direitinho, mas a igreja sou eu. E às vezes a gente larga ela numa instituição. Mas a instituição deveria ter estruturas capazes de fazer isso. Se a gente vai investigar, vou ler de novo. Se a gente vai investigar o papel da comunidade cristã como instrumento de Deus para o alinhamento do coração, eu acho que a primeira coisa que você precisa entender é que toda igreja precisa ter um ministério de aconselhamento. Não para que seja uma célula, um setor, um departamento da igreja para onde você mande as pessoas serem aconselhadas, mas para ser um ambiente de promoção dos valores do aconselhamento. Anotou a primeira coisa? Anota então. A primeira coisa que você vai anotar é que a igreja sou eu, para você não dizer que somos nós. Está errado isso. Quando a igreja é todo mundo, ninguém é igreja. Se você estiver sozinho, a igreja é você. Se você estiver em dois, a igreja são vocês dois, porque cada um deles é a igreja. A igreja sou eu. Daniel não tinha uma igreja muito grande lá na Babilônia, mas quando ele precisou, ele fechou a porta do quarto, juntou-se com os seus amigos e 4 igrejas se ajoelharam e buscaram a Deus e Deus preservou a igreja. E quando Elias estava sozinho na caverna, quem não conhece essas histórias, e talvez alguns de vocês não conheçam, apesar de tudo, eu te encorajo a perguntar. Porque você não veio aqui você não estava passando aqui na frente e resolveu entrar. Alguém te convidou, alguém te manipulou, alguém ameaçou a sua família para você vir para cá. Então você veio, olha, gostei da sua reação, olha como ele soube. Não é seu caso da família, que está em cativeiro, só vai ser solto depois que acabar o acampamento? Então, pergunta para essa pessoa que te trouxe, quem é esse Elias aí? Ele está aqui no acampamento? O que aconteceu com ele? Porque tem gente, e você ao invés de falar assim, como assim você não sabe? Elias, da Bíblia, profeta, como assim? O cara que fez isso, fez aquilo. Eu não sabia nem o nome dele até ele falar. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Pergunta, porque é assim que começa o que eu estou falando nesta manhã. Elias,
enfrentou muita coisa e ficou bastante abalado com isso, porque quando a gente passa por provação, mesmo quando a gente é aprovado, isso desgasta a gente. E Elias ficou muito desgastado e foi chateado, pedir para morrer num canto qualquer. E Deus levou comida para ele através de um corvo, providenciou água, providenciou o que ele precisava. E ele falou assim: Deus, só sobrou eu, a igreja sou eu, literalmente. Então, leva eu. E Deus fala assim: quem disse que a igreja é só você? Então, a segunda coisa que você vai anotar é: a igreja não é só eu. A igreja é você, mas a igreja não é só você. Volta, Elias, tem mais 5.000 joelhos que não se dobraram. Tem mais gente como eu? Tem mais gente como você. Por quê? Porque hoje eu quero falar sobre o aconselhamento ser a igreja. Aconselhamento é igreja. E se a igreja é você deveria ser um conselheiro. Talvez não como eu, profissionalmente falando, mas certamente aprender muitas coisas que eu já sei e que eu tive que aprender e que hoje eu passo a vida ensinando. Então você vai aprender e vai pensar algumas coisas aqui. A primeira coisa que você precisa saber, então, que é a palavra-chave dentro da palavra-chave. Palavra-chave para arbitrar como igreja o coração. Preparados? Podem anotar? A palavra-chave é uma coisa que dói, arde, é áspera e desconfortável. Chama-se relacionamentos. E você sabe por onde a gente começa? Pela teologia. Errado. Errada. Alguns de vocês talvez saibam bastante sobre teologia e saibam muito pouco sobre relacionamentos. Acertei? Imaginava. Quais são as regras de relacionamento? Por que eu tenho que me relacionar? Por que tememos tanto relacionamentos? Isso é bem mais difícil do que saber o que Calvino disse. Isso é bem mais difícil do que saber o que Francis Schaeffer escreveu. Isso é bem mais difícil do que conhecer estruturas de pensamento. Saber de qual que está escrito na Bíblia. A parte mais difícil não é essa. Fazer entrar na sua cabeça a verdade. A parte mais difícil é fazer entrar no seu comportamento a verdade. Ou seja, entender intelectualmente a verdade é mais fácil do que abraçá-la de coração. Porque abraçá-la de coração, aquela que muda fé, esperança e amor, significará mudar de comportamento. Mudar a maneira como você se relaciona. Então é muito fácil, e hoje em dia está cheio de igreja fazendo isso. Deus não quer mudar o que você faz, Deus não quer mudar quem você é, Deus só quer mudar o que você pensa. Tá ótimo. Então é uma questão de aprender. Aprendi, sou crente. Tem gente, irmãos, que por causa acho que dessa idade pega bem isso, né? A gente acha que para entrar no céu precisa fazer um vestibular. É uma prova. Que vai chegar lá, Pedro vai estar na porta, igual o Peregrino, de John Bunyan. Você já leu esse livro? Quem já leu esse livro? Vou dar uma dica para vocês que não leram. Vocês estão proibidos de virarem adultos sem ler John Bunyan, especificamente o livro O Peregrino. Vocês entenderam isso? Mas eu já sou adulto, então vocês estão atrasados. Então, para quando que eu tenho que ler? Para ontem. Não, mas eu ainda nem comprei. Tá, corre! Resolve isso logo. E vocês que são mais novos, do que você está falando? É muito simples, vou dar a dica, anota o tutorial. Entra na Amazon, digita Peregrino e dá Enter, espera aparecer lá. Aí você procura um que foi escrito por John Bunyan, B-U-N-Y-A-N, Bunyan. Aí você compra. Tá?
Se você preferir, talvez na internet já tenha até de grátis. Então é outro tutorial, tutorial número 2. Você entra no Google, olha só, aí você digita lá, Peregrino John, aí ele vai estar várias opções, aí você pega o Bunyan, aí pá, dá Enter, aí vai aparecer um monte lá, aí você põe assim, PDF grátis. Aí você lê. Aí você não precisa ter o livro. Eu tenho um monte de livro que eu não li. Você tem livro que você não leu? Eu tenho um monte de livro que eu não li. Às vezes eu conheci eu não sabia que esse meu amigo tinha esse mesmo defeito. Tem um amigo meu que ele gosta do livro, ele compra. Ele chega em casa e descobre que ele já gostou desse livro umas 3 vezes, que ele já comprou o mesmo livro 3 vezes. Sabe o que é isso? É gente que, igual eu, que compra livro para ler e não compra livro para ler. Entenderam? É para ler, não é para comprar o livro. Tanto é que você devia ter amigos, relacionamentos. Vamos fazer um tutorial de relacionamentos? Compre não. Risca. Pergunta aí, você já leu esse livro que ele falou? Já. Você tem? Tem. Me empresta? Não. Por que não? Só você quer ir para o céu? Presta para mim aí, rapaz. Me empresta que eu quero saber. E muita gente pensa que vai chegar no céu, vai enxergar Pedro lá, e ele vai falar assim, boa, chegou até aqui, parabéns. Agora é o chefão, agora na minha época era o M. Bison, de Street Fighter. Você chegava lá e você falava, nossa, depois que eu lutei com todo mundo, bati em todo mundo, chega lá, você encontra o cara mais alto, mais forte, mais poderoso, e você já chega todo lascado, todo dolorido, você já gastou todas as suas vidas, sobra meia ficha, você fala, eu não vou ganhar isso aqui. Tem gente que acha que é assim, que chegando no céu, Pedro vai estar lá, fala, entra aqui na sala, tem uma prova, 80 questões, você tem 45 minutos para fazer, e se errar, desce. E não é desce do tipo, você vai levantar a cadeira, tem um alçapão debaixo da cadeira, que você vai marcando e o alçapão chega a treme. Aí você abriu, você... né? Tem gente que acha que é assim, que ir para o céu é um grande vestibular. É uma prova eterna que nunca acaba. Não. É bem capaz de você ir para o céu reprovado mesmo, porque alguém já fez essa prova para você. Você nunca teve essa experiência, né? De você chegar numa prova. Eu já tive essa experiência. Eu mandei meu trabalho uma vez para o meu professor, não vou dizer o nome dele, reverendo Vadislau, e eu fui conferir a minha nota e passou o prazo de dar a nota, ele foi lá e deu a nota e eu não tinha entregue o trabalho. Só que eu tinha feito o trabalho, só não tinha entregue. Aí eu liguei para ele e falei, reverendo, acho que tem um erro, o senhor me deu 9.4, me lembro dessa nota até hoje. Eu falei, o senhor me deu 9.4. E eu não entreguei o trabalho. Ele falou, não tem problema, pode entregar. A nota é essa. Eu falei, como assim? O senhor não leu meu trabalho? Ele falou, tenho certeza que você tirou daí para mais. Mas como eu não tinha certeza, dei a nota mínima. Eu falei, o senhor acha que o meu mínimo é 9.4? 0,4 é culpa minha. Eu acho que no mínimo você vai entregar um trabalho com 9. E eu entreguei o trabalho. E a nota continuou 9.4. Você já teve essa sensação de chegar numa prova e falar assim, você tirou 10, mas eu não fiz a prova ainda. Não tem problema. Alguém passou aqui, fez a prova para você, tirou 10. Pode fazer a prova com tranquilidade, que não interessa que nota você tire, o que vai para o boletim é 10. Quem gostaria de experimentar isso? Eu sabia que isso aqui apelava para vocês. Quem gostaria... Alguém tem prova semana que vem na escola? Quem gostaria de chegar semana que vem e descobrir que eu passei por lá e tirei 10 na prova que você está com medo? Glorificar de pé, né? Não, o restante não quer, o restante é orgulhoso, você viu? Não, eu quero tirar o meu 10. Olha que orgulhoso. Isso é prepotência. Está errado isso aí. Tem uma prova que você não dá conta, porque ela não é de matemática, é de física quântica. E não é de teologia, é de mestrado em teologia, de doutorado em teologia. Você não gostaria de tirar 10 sem ter feito a prova? Todo mundo. Eu também quero emagrecer sem fazer dieta, eu também quero ganhar bem sem trabalhar, mas alguém fez isso por vocês.
Jesus Cristo passou na prova que vocês nunca teriam capazes de passar. E o que Ele quer agora? Que eu faça essa prova? Não. Ele quer que você converse sobre as questões da prova com quem está fazendo na mesma prova que você. Relacionamentos. E o problema é o medo que a gente tem de relacionamentos. Por que a gente tem medo que as amizades juvenis sirvam como instrumentos para a perdição dos nossos jovens? Por que vocês morrem de medo de ter amigos ímpios? É porque vai perder minha fé. Não, vocês talvez não tenham medo, mas pergunta para os seus pais e para os seus líderes. Eles morrem de medo. Não precisa. Por que para muitos de nós relacionamentos servem só como veículos para o abandono da fé? É claro que, talvez por conta da teologia que vocês recebem, do bom pastoreio, vocês pensam assim, eu vou ser uma amizade que influencia, eu que vou evangelizar ele vai ser salvo, né? Aí o que acontece? Conhece aquela história do grupo de adolescentes que foi entregar folhetos no bloco de carnaval? Eles terminaram sambando. É porque você vai no meio do carnaval e você começa, né? Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Quando você termina, você vai, Jesus te ama. Entendeu? A gente morre de medo por causa da influência que o grupo tenha sobre nós. E esse é o problema. Nós, juntos, também somos influência. Nós somos a igreja. Porque, mesmo de uma forma não refletida, sabemos que pessoas influenciam pessoas e palavras influenciam pessoas. Essa é a razão pela qual todo mundo morre de medo de amizade. É por isso que a gente é ressabiado, por isso que a gente chega num grupo meio tímido, fica ouvindo. E você? Não, eu estou bem, eu não sei de nada. Por quê? Porque pessoas... Vocês estão anotando? Terceira coisa para anotar, ou quarta. Pessoas influenciam pessoas e palavras influenciam pessoas. Quando você diz assim, eu não serei influenciado, você está errado. Você vai ser influenciado. Sabe por quê? Porque o simples fato... Você sabe por que eu ando? Porque pessoas influenciam pessoas. Entendeu? Quando você só olha para uma pessoa, isso já é uma influência. Não é? Ela não falei nada, ela está aqui só, morrendo de medo. Não me fala nada, pelo amor de Deus. Está orando já? Isso é influência. E mesmo que você não queira que eu influencie, o fato de eu me aproximar de você dá uma sensação. Você sentiu? Porque é assim. E não é somente o que eu faço, é o que eu falo. Porque se você não entende o que eu falo, se minha voz não chega até você, você não vai entender o que eu falei e a minha palavra não vai te influenciar. Mas se você ouvir, de repente, você para para pensar. Pessoas influenciam pessoas, palavras influenciam pessoas. No caso do cristianismo, o problema é que a gente não coloca isso na ordem correta. Como cristãos, a primeira pessoa que influencia a nossa vida é a pessoa de Deus. E depois a sua palavra. Se pessoas influenciam pessoas e palavras influenciam pessoas, e se para influenciar alguém com a minha pessoa eu preciso chegar perto, o que você acha que Deus fez quando enviou o seu filho ao mundo? Ele chegou perto. E quando Jesus chegou, o que ele fez? Ele ficou quieto? Não. O que ele fez? Milagre. Não. O que ele fez? Ainda não. Já. Isso é um modo. Se palavras influenciam pessoas, o que Jesus fez? Falou. Por que ele falou? Boa, mas esse é o terceiro ponto. Por que ele influenciou?
Primeira coisa ele falou. Por que ele falou? Para que ele falou? Entendeu? O que ele fez? Falou. Por quê? Não, esse é para quê? Porque ele era a palavra. João 1. O que está escrito lá? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A palavra que você tem aí é a palavra logos, que é a palavra grega para palavra, traduzida na sua vida como verbo. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, correto? Joia, agora vai para o verso 14. E o que aconteceu com essa palavra? Tornou-se carne, habitou entre nós e o resultado? Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para quê? O que ele fez? Falou. Por quê? Para quê? Para influenciar. Para fazer a gente ver a glória. Você não é a palavra, mas você é a imagem e semelhança dele. De quem? Efésios 2. Eu acho que é o 10. O que diz lá em Efésios 2:10? Vamos ver se é isso mesmo. Ver se a memória está boa hoje. Ontem eu estava cansado, a memória ontem estava complicada. O que diz lá? E eu trouxe a Bíblia também aqui, o que vai facilitar um pouco a minha vida. Achou aí? O que diz? Pode ler. Cara, de antemão, você tem noção de que foi antes da criação do mundo que Deus predestinou a gente para andar em boas obras à semelhança de Jesus? Não está escrito aí? E nós somos recriados, redenção é isso. Você nasceu, estragou, Deus vai lá e vai refazer você, cuidado, né? E vai caindo os pedaços, isso, tirando o que não presta, não é? Para você ser parecida com quem? Com Jesus. Está aí, não está no texto? Então, Jesus era a palavra. Você é um eco. Você sabe o que é um eco? Não. Eco. Você. O que é um eco? Oi? Não, vamos lá. O que é um eco? É o quê? Isso, a palavra repetida. Isso. Você está em Efésios 2, certo? Vai para 5. A palavra repetida é uma repetição da mesma palavra, não é isso? Olha o que Paulo diz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados em andar em amor, assim como Ele nos amou e se entregou por nós. Não é isso? Está lá em Efésios 5:1? Conferiu aí? É isso mesmo? Está certo? Está escrito isso na sua Bíblia? Pois bem, o que é que Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo? Que você não é a palavra, mas você ecoa a palavra. Certo? Segundo, se ele era a palavra e ele falou, o que você tem que fazer? Falar. Para quê? Para influenciar. Qual é o problema? Você está falando? Tá. Não vou perguntar assim, quem é mudo? Porque se a pessoa é muda, ela não vai falar nada. Você fala? Quem é que fala? Se eu pedir para falar, sai som? Sim. O problema não é que você fala. O problema é o que você fala. Não saia da sua boca. Onde que está isso?
nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Onde que está isso? Efésios 4, verso 29. Lê para nós aí. Você de listrado, isso. Conceda graça aos que ouvem. Vamos de novo. Qual é o seu problema? O seu problema é, de identidade. Você não sabe quem você é e não sabia que você era um eco da palavra de Deus. Você é uma câmara de eco. Como os apóstolos eram uma câmara de eco de Jesus. Jesus falou em Mateus 5, não andeis ansiosos de coisa alguma, com que havereis de comer ou beber, ou com que havereis de se vestir. Isso é Mateus 5, 29. Aí você vai para Filipenses, o que Paulo diz? Fazei conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplica e não andeis ansiosos. Olha Paulo ecoando Jesus. Percebeu? Você é uma câmara de eco, você não sabe quem você é. Você não tem identidade. Você fica olhando como um pato que nasce saído de um ovo e olha para a primeira coisa que passa e chama de pai e mãe. Você está procurando identidade nos seus amigos, no seu conhecimento, em outras pessoas que não Cristo. Você não sabe que você é uma câmara de eco. Você sempre será. A pergunta é, quem fala através de você? Eu estou cansado de ver isso na universidade. Que a pessoa começa a falar e eu falo assim, você sabia que você está repetindo alguém? Não, essa ideia é minha. Aí eu abro em Platão, abro em Immanuel Kant, abro em David Hume, abro e eu vou mostrando para a pessoa lá os filósofos. Fala, você está repetindo o que alguém falou. Todos nós somos uma câmara de eco. Não existe nada novo debaixo do sol. A pergunta não é se você está ou não ecoando, mas quem você está ecoando. Já? Eu nem cheguei. Segunda coisa é, o que você está ecoando? O que Jesus falou? Você precisa conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Essa parte é a parte da teologia, joia. Para quê? Para influenciar. Só que como só restam 15 minutos, brincadeira, ele falou 10. Eu tenho umas coisas que eu anotei aqui que eu não posso esquecer de falar. Então, para que a gente corra, você já entendeu essa tríade? O que, por quê e para quê? Está anotado? Bora para o próximo ponto, que tem coisa aqui importante. Qual é o problema? O Espírito Santo deseja que nós desenvolvamos oficialmente algo na igreja para abençoar as pessoas nesse sentido? Resposta, sim. Por quê? Porque a igreja, conforme definida na Bíblia, tem um conjunto extraordinário de pessoas, papéis, liderança, mutualidade, de gente especializada e não especializada, de verdade e amor, sabedoria para viver, flexibilidade, para alcançar uma série de problemas que os pecadores e sofredores enfrentam. E quando a igreja funciona como câmara de eco de Deus, ela é o lugar ideal para ouvir Deus falar. Qual o problema? Isso exige aquela palavrinha-chave, a palavra-chave de hoje. Qual é? Relacionamentos. Se arbitra por relacionamentos. Você já reparou que a maior parte das pessoas que entende de futebol não joga futebol? É porque elas estão ou na arquibancada ou nos bares. Você já reparou que na sua casa você já ouviu os seus pais, os seus tios, os seus amigos dizer o que o técnico devia ter feito para ganhar? E a minha pergunta é, se você sabia, por que você não está lá? Se você é tão bom técnico, se você sabia como aquele jogador devia ser treinado, se você sabia ele perdeu uma bola fácil, a pergunta é, se fosse você faria melhor?
Sabe o que a gente precisa? Relacionamento. E sabe o que relacionamento faz com a gente? Um negócio desconfortável. Proximidade. Porque é muito fácil você ter 50 milhões de amigos numa rede social. No momento em que você estiver passando por um problema, qual deles você vai escolher para ouvir suas dores? Para qual deles você vai pedir dinheiro emprestado? Para qual deles você vai pedir uma carona para o hospital? Eu tenho muitos amigos. Meu melhor amigo mora no Canadá, o que é ruim. Houve uma época que a gente morou no mesmo bairro, na zona norte de São Paulo, Casa Verde. E teve um dia que eu passei mal. Minha esposa não podia sair, porque estava grávida para ganhar a nossa bebê. As meninas eram pequenas, ainda não dirigiam. Nenhuma delas dirige até hoje, o que ainda é um problema. E eu estava febril e eu não estava em condições de dirigir. Estava passando muito mal. Eu liguei para ele e falei: Miguel, preciso de ajuda. Você me leva no hospital? Ele falou: vou demorar 15 minutos para chegar. É o tempo de eu deixar minha família em casa e passar aí. Ô, meu irmão, eu esqueci que você estava voltando do culto. Ele falou: nem que eu estivesse no culto, irmão. Eu te levo. É difícil você ter um amigo que para o que está fazendo para te ajudar. Eu tenho muito mais no Instagram, podia ter publicado lá. Atenção, amigos, no Facebook. Eu estou passando mal. Quem gostaria de me levar ao hospital? Eu ia ter o quê? Umas 50 curtidas. Mas ninguém. Porque relacionamento exige proximidade. Agora entenda, se é uma câmara de eco. Deus quis se relacionar conosco. O que ele fez? Ele se aproximou de nós, enviando o seu próprio Filho. Você não quer ter relacionamento com as pessoas, mas quer que elas se convertam? Como é que isso funciona? É muito mais fácil pregar para a multidão do que sentar para ouvir um problema e dar respostas bíblicas para esse problema. Porque isso exige proximidade. E proximidade faz com que você não pareça tão perfeito como na distância. Tá? Quando você senta com alguém e fala assim, já aconteceu comigo, a gente dá uma palestra sobre culto doméstico. E aí parece que eu faço um culto doméstico 3 vezes por dia, todos os dias. Aí terminou a palestra, estava chamando os pais da igreja, e algumas pessoas começaram a fazer perguntas, e numa dessas perguntas eu abri o coração falando: gente, eu acho que vocês não entenderam, o correto é fazer todo dia, eu não consigo fazer todo dia. Eu tenho dificuldades, eu tenho uma agenda difícil, às vezes minha esposa faz, às vezes a agenda da casa não permite. E é uma luta, eu acho que a gente tem que lutar sempre para fazer mais vezes do que menos. Aí uma senhora levantou e falou assim: de tudo que o senhor falou, sabe o que mais me encorajou? Saber que o senhor luta as mesmas lutas que eu. Quando acabou a palestra, eu desci e comecei a tirar dúvidas. Proximidade. Contei das minhas lutas em casa. Proximidade. Relacionamento é a chave. Relacionamento é a chave. Qual é o problema de novo? Igreja. O que a igreja tem feito com respeito ao cuidado com as almas das pessoas? E aqui eu digo assim: a realidade prática é que a igreja tem sido, anotem aí, medíocre no entendimento do processo de mudança e na capacitação para o aconselhamento, o que faz com que as psicoterapias se tornem aceitáveis a muitos dentro e fora da igreja. Quer anotar uma palavra só? A palavra é medíocre. A igreja tem sido medíocre. As nossas respostas são rasas, bobinhas, eu não diria inocentes, eu diria inapropriadas, porque a Bíblia diz que deve sair da nossa boca as palavras conforme a necessidade. A pessoa tem uma necessidade e a gente fala conforme os moinhos de vento do século XVII. Quando os desafios do século XXI estão na nossa cara e a gente não tem respostas para isso. Nossas respostas cheiram a mofo, na melhor das hipóteses. E quem está dando resposta jovem, moderna, aguerrida, apropriada, não tem profundidade, não tem conteúdo.
não tem o que dar, é maquiagem. Você sabe que maquiagem é a coisa mais maravilhosa que inventaram. Graças a Deus o homem não tem que passar, que a gente assume a nossa feiura. Mas maquiagem esconde imperfeição. Não está nada de errado, continuem usando. Adoramos ser iludidos. Amém? A gente só descobre com quem casa no dia seguinte às núpcias, quando a mulher de manhã lava o rosto. Aí a gente descobre. Até então fala, olha, que coisa. Quem tiver dúvida, assista tutorial de maquiagem em qualquer rede social. Você vai ver, a pessoa está ali. Tem a criação, a queda e a redenção, né? Vocês entenderam, né? Não, maquiagem é bom. Eu gosto que ela ilustra bem. Como eu sou sem Cristo, como eu gostaria de ser e como eu serei com Cristo, né? Um dia ninguém vai precisar pôr maquiagem. Vocês podem maquiar o rosto, enquanto nós estamos maquiando a alma. Você já viu o rapaz encantador? Parece um gentleman antes de casar. Aí quando você casa, ela lava o rosto, parece a Fiona, mas continua educada. E ele, que parecia educado, lava o rosto, parece o Shrek nos modos. Que casal lindo nós somos, não é? Segredo é relacionamento. Relacionamento gera proximidade. Proximidade leva à intimidade. E a intimidade do Senhor é para os que o temem. Provérbios. Vocês conhecem esse texto? Não? Vamos conferir? Intimidade. Abre para mim Provérbios. Não, Provérbios, Provérbios o quê? Foi o pai do cara que escreveu Provérbios que falou isso. Salmo 25:14. Leia aí para nós. Que a gente precisa encerrar. Provérbios 25:14. Salmos, que provérbios? Salmos, Salmo 25:14. Para com esse negócio de provérbio. Joia. Na minha versão está assim, a intimidade do Senhor é para os que os temem. Tá boa, é isso mesmo. Você já teve um amigo que contou um segredo para você? Isso é intimidade. Isso quer dizer que vocês têm um relacionamento e que vocês são próximos. Já não teve amigo também que você falou assim, cara, para ele eu não vou contar, porque ele não é tão próximo? Deus deveria ser esse próximo da gente e nós deveríamos ser próximos de outros para falar os segredos de Deus para essa pessoa. Entendeu? Legal, né? Isso chama o quê? Igreja. Tudo isso aqui junto é igreja. Problema. Só é possível experimentar relacionamentos significativos decorrente de um relacionamento significativo com Deus, que é o que eu acabei de explicar para ele. Então, de novo, presta atenção. Só é possível experimentar relacionamentos significativos entre nós se tivermos antes um relacionamento significativo com Deus. Nossos relacionamentos são uma expressão do nosso relacionamento com Deus. Se este relacionamento com Deus for redimido, os demais também serão. Se vivermos em rebeldia, reversão e inversão, não podemos, em relação a Deus, não podemos esperar uma experiência diferente com o próximo. Se você não for íntimo de Deus, você nunca será íntimo de ninguém. Se você não for próximo de Deus, você não será próximo de ninguém. Porque a única coisa que eu vou enxergar quando eu ficar próximo de você é sua feiura. Deus é a santa maquiagem que esconde a nossa feiura, mas mostra a beleza dele. Vamos de novo? Achou que maquiagem era ruim? Se eu não tenho um relacionamento com Deus, proximidade faz com que você veja a minha feiura. Cristo é a santa maquiagem
que esconde a minha feiura, mas mostra a beleza dele. Por isso eu preciso ter um relacionamento com ele, porque eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim, e não eu em mim. Uma versão melhor de mim mesmo, já ouviu falar? Péssimo. Eu acho que eu seria uma versão mais feia de mim mesmo. Mais de mim em mim não me faz mais belo, faz mais eu. Entendeu? Você precisa dessa maquiagem. Efésios, que a gente acabou de ler lá, 2:10. Somos feitura deles, criado para as boas obras, as que ele predestinou de antemão para que andássemos nelas. Quando as pessoas veem Cristo em nós, significa que a nossa feiura foi redimida e agora está parecendo mais o rosto dele do que o meu. E quando a pessoa consegue ver isso na proximidade, nós conseguimos. Nome disso, igreja. Nome disso, vírgula, aconselhamento na igreja. Nome disso, andar junto. Nome disso, discipulado. Isso ganha pessoas. Isso atrai essas pessoas, porque elas falam assim, queria ser bonito igual você. Você fala, meu querido, isso que você está vendo aqui não sou eu não. Isso é Cristo. E essa maquiagem pode ser sua também. Porque ele esconde na cruz de Cristo os nossos pecados. É a mesma coisa. Quando a Bíblia fala da Páscoa, passa por cima, ser lavado no seu sangue, o sangue de Jesus nos cobre, sabe? Essas figuras são todas como as do passarinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Asas. Salmo 91:4. E com esse eu encerro. Salmo 91:4. Quem achou pode ler bem alto aí. Você entendeu, meu caro? Deus coloca a gente debaixo da asa dele e nos esconde e nós estamos seguros. Entendeu? Essa ideia de cobertura, essa ideia de que Deus está sempre à frente, de que nós estamos escondidos nele. Por que ele esconde a gente debaixo das suas asas? Porque a gente não é forte, porque a gente não é bonito, porque a gente não é poderoso, mas ele é tudo isso. É ele que a gente tem que mostrar. E é por isso que Paulo, eu encerro, disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na medida que eu mostro Jesus, me imitem. Certo? Ainda teria muito para vos falar, mas o tempo urge e eu quero gastar um tempo aqui tirando dúvidas, caso tenha ficado algumas ao longo do que a gente falou e caso vocês tenham outras dúvidas a respeito de como o coração é cuidado nesse relacionamento que a igreja proporciona. 15 minutinhos. Quem gostaria de fazer perguntas? Levante sua mão. Ó, tem uma pergunta lá. Como é que faz? Ah, ok. Ah, vamos chamar aqui? Vem cá. Vamos fazer um fala, garoto. Ó, só consigo vir até aqui. Minha dúvida era como assim a igreja sou eu, mas a igreja não é só eu. Perfeito. Pode sentar lá. É que é o seguinte, ninguém é igreja sozinho. Você conhece o corpo humano? Você conhece o corpo humano? Você tem fígado? Tem pulmão? O pulmão faz parte de quem você é. Se tirar o pulmão, você respira? O pulmão é você? Mas o pulmão é corpo. Mas só ele não é corpo. Então, igreja é você é uma parte do corpo, você é o pulmão. Mas para você ser um corpo mesmo, você precisa estar ligado a outras partes. A igreja é você no sentido de que você faz parte da igreja e de que a igreja não é uma instituição, a igreja não são os outros, você é parte da igreja. Você é importante, você é uma peça-chave. E não estou falando isso para soar bonitinho. Se Deus colocou você na igreja é porque você é importante. Certo? É igual o dedinho do pé.
Serve para nada? Claro que serve. Tira ele para você ver. Entendeu? Se não serve para nada, arranca fora. Quem quer passar por isso? A gente pede uma faca lá na cozinha e a gente sai sem dedo hoje. Bora? Não, claro que não. Não interessa que parte você seja, você é uma parte importante, certo? Mas você é parte de um corpo. Um dedinho só anda. Vocês não assistem essa série que vocês são crente. Mas tem uma série chamada Wandinha, que ela é a filha do... ela é uma das meninas mais novas da família Addams, e ela tem como melhor amigo a mão, que inclusive recebe o nome de mãozinha. Muito intuitivo. Eu não sei como é que estão chamando hoje, porque eu não assisto a série de verdade, não tenho tempo. Na minha época era mãozinha. É só uma mão. E aí, a mão é um corpo? Não está faltando alguma coisa, só a mão andando por aí? Então, é a mesma coisa. Você é a igreja, mas todos nós somos. Então, uma mão não é feita para andar por aí sozinha, fica esquisito. Por isso que é engraçado. Entendeu? Próxima pergunta. Acabou, é isso. Deus... Ah, não tem uma pergunta ali. Vem cá. Bom dia, pastor. Bom dia. É a mesma dúvida de ontem, que não deu para resolver, né? Mas é justamente a questão do culto de ontem, né? Do coração. Ô, Bianca, tá certo aí? Boa. Quem liga, né? De que você falou que o foco principal era o coração, né? Como o centro de deliberação do homem, o centro principal do homem. Só que tem as outras palavras também para definir o homem, no Antigo Testamento principalmente, também vem para o Novo Testamento, que seria corpo, alma, espírito e o coração. Como que a gente encaixa, que nem a alma, o nefesh, nesse caso com o coração? Como que os dois conversam? Tem pesos diferentes, a nossa alma e o nosso coração? Eu sei que não tem uma divisão, não é uma tricotomia, né, de corpo, como você explicou aqui, mas como que acontece isso, essa antropologia? Certo? Obrigado. De nada. Ótimo, excelente pergunta. Deixa eu mostrar aqui. Na palestra de ontem tinha um trecho que se referia a isso e é fácil de achar, inclusive, aqui. Deixa eu pegar a citação, porque fica mais tranquilo eu falar disso. Vamos lá, cadê? Bom, acho que a primeira coisa que eu posso falar é que são formas diferentes de se considerar a mesma coisa. Mas eu quero pegar, porque eu estou com exatamente essa citação separada aqui, inclusive do livro do Jonas Madureira sobre coração. Deixa eu ver se eu separei mesmo, porque ontem eu mexi nela. Cadê? Opa! Musiquinha. Trilha sonora. Será que ele vai achar? Não é? Aqui, achei. Eu vou usar um texto mais explicativo. O que ele está perguntando é o seguinte. Na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, tem concepções muito variadas do que seja esse centro unificador do ser humano. E várias palavras foram usadas para tentar se referir a isso. A primeira delas é o Nefesh Hayah, o alma vivente, que é Deus quem diz a respeito de Adão. Adão não era um homem enquanto era só um boneco de barro. Adão não era um homem até que Deus resolvesse criá-lo. E Adão só se tornou um homem quando ele soprou a alma, soprou o sopro de vida, e aí ele se torna. Então, algumas pessoas entenderam de maneiras distintas. O corpo era o homem, aí não deu muito certo. A alma era o homem, também não deu muito certo. E o homem, então, é as duas coisas. Ele é uma alma vivente, um corpo com vida. E a pergunta é, onde está o coração e o seu aspecto principal? Então eu vou ler para você a explicação.
O fundamento do cristianismo e sua expressão no mundo por meio do homem é o coração, o centro do homem, o homem interior, de onde procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração é o que faz de você, você. Aqui em Provérbios 4, 23, a palavra hebraica é lev, e o seu significado principal tem a ver com o locus, ou seja, o lugar do seu ser interior de uma pessoa, seus desejos, emoções, volição, pensamento. No mundo ocidental, tendemos a pensar no coração como o ramo emocional da alma e o cérebro como a seção pensante, que eu disse estar errado. Entretanto, no mundo hebraico, o coração é a fonte da qual tudo isso flui. É o coração que engloba tudo o que diz respeito ao homem. O coração é a grande estação central que significa existir. Vamos lá. Como observação paralela, a cosmovisão hebraica às vezes descreve as emoções como procedente dos intestinos, rins ou mesmo do fígado. A mente era o coração, ao passo que as emoções vinham das entranhas digestivas. Tudo isso eu falei ontem, só que de outra forma. Então, de acordo com a anatomia bíblica, na verdade, você pode considerar de várias formas o mesmo objeto. O objeto é o coração, é o centro do ser. Então existe uma forma não bíblica de considerar isso, que é mente, olha aqui, cabeça, cérebro, emoção, geralmente para o peito, e ações apontando para a mão. Isso é uma maneira de considerar o ser humano. A Bíblia não considera assim. Mas considerar dessa forma está errado? Não chega a ser errado. Ela é, eu diria, inapropriada. Ela é inacurada, imprecisa. Tá? Primeiro que a mente não está só no cérebro. A mente é um compartilhar do corpo inteiro. Você sente, você pensa, tudo isso é muito orgânico, mas a sua alma participa do processo. Então a melhor forma de você considerar é o coração. Ontem eu falei da primeira de 3 fases, para você entender o coração completamente, que são as afeições mais internas do coração. Aí tem outro acampamento, daqui a 5 anos, vocês têm que me chamar para falar sobre como é que esse coração se movimenta. Porque o coração não é estático. Fé, acabou. Não, a fé tem um movimento apropriado e a fé pode se movimentar errado. Seu coração pode estar deslocado, igual um ombro, precisa ser colocado no lugar. E depois você tem o ato antes do ato, que é uma camada mais superior do coração, onde a gente se prepara para agir. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, existe uma camada mais superficial do ser que a gente vai chamar de corpo, que é a maneira através do qual o coração atua na realidade. A parte interior pode ser organizada de várias formas. A Bíblia dá essa organização para nós. Uma fé, uma esperança e um amor que se movimentam em direções distintas que preparam você para o comportamento. Então são formas de organizar. Mente, espírito, coração são nomes para a mesma coisa que enfatizam aspectos diferentes do mesmo elemento. O homem interior, o ser invisível, sua parte imaterial. A sua parte material, ela também está ligada no coração. Ela não está desligada. De modo que quando você morre, você está em 2 lugares. A única forma de você estar em 2 lugares ao mesmo tempo é morto. Seu corpo vai estar na terra, seu espírito vai estar com Deus. Você quer estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Você quer estar inteiro num lugar só. O nome disso é ressurreição. Quando você vai voltar a ser você inteiramente. Não é uma parte de você, é você. Não é uma parte de você, é você. Mas você está separado. Então a gente precisa mudar a nossa antropologia para um negócio mais complexo. Porque vocês são complexos. Vocês não são simples. A teologia diz que só existe um ser simples, Deus.
Porque ele é uma coisa só, espírito. Isso é ser simples. Você não é simples. Você é bem complicadinho. Você é bem complexo. Certo? Eu só tenho mais 5 minutos, dos quais eu já devo ter usado 2. Então dá tempo para mais uma rápida pergunta de resposta rápida. E agora? Vocês têm que tirar um para o ímpar aí. Ixi, já foi lá. Ímpar, par, pedra, tesoura, martelo. Chega aqui e aproveita e tá de pé. Olha, eu não entendi uma coisa que você explicou ontem também. Você falou que a esperança é um poder de interpretação da realidade. Mas assim, eu não entendi como assim a esperança é um meio de interpretação da realidade. Eu não entendi como, porque... E é isso. Vamos lá. Por causa dos movimentos. Como é que você chama? Oi? Luca. Faltou um S aí? Certo. É um só, né? Não são vários Lucas. É um Luca só. Luca, seguinte. Fé não vem de você, é dom de Deus. O que você crê não vem de você, Deus diz na sua palavra. Fé é fácil. Fé você não está fazendo muita coisa. Você só vai fazer alguma coisa com o que você recebeu. Deus te deu fé, agora ela é sua. Use-a. Deus te deu conhecimento, agora ele é seu. Use-o. Deus te deu um relacionamento com ele, agora ele é seu. Use-o. Entendeu? Então é mais fácil porque a regra vem de fora. Agora, quando você olha com o mundo, o que eu estou falando para você agora? Sabe o que você fez ontem? Você anotou e falou assim, não entendi. Mas você nutriu uma esperança. Se eu tiver a oportunidade de perguntar, eu vou entender. Essa esperança de que você conseguiria entender a explicação foi uma leitura que você fez da realidade. Então, a imaginação, como a fé, ela aponta para o transcendente, a imaginação capta a realidade e leva para dentro. Quando ela leva para dentro, a caixinha onde isso cai é a caixinha da esperança. Então você cria uma leitura esperançosa. Pera lá, eu não entendi, mas eu vou entender. Isso é esperança. Então você esperou um momento no qual você pudesse colocar a sua dúvida e entender. Certo? Isso é esperança. Ou seja, você fez uma leitura de mundo. Então qualquer leitura que você faz, ela é ou esperançosa ou desesperada. Você podia anotar e falar assim, cara, não entendi nada. Riscar e esquecer. O que é isso? Desesperança. Não vou entender mesmo, tanto sai, joga fora. Entendeu? Então tudo é assim na vida. Você olha para a realidade e você fala, isso aqui está errado, mas eu tenho esperança de que um dia Cristo redima. Isso aqui está errado, mas eu espero um dia poder... tem muita coisa que você espera um dia entender, espera um dia abraçar, espera um dia aceitar, espera. Nossa leitura de mundo ou é cheia de esperança, e o crente deve ler o mundo com esperança de glória, ou ele lê de maneira desesperada. Aí vem um camarada chamado Mário Sérgio Cortella, repetindo o seu mestre e mentor, Paulo Freire, dizendo que as pessoas têm que esperançar, que eu critiquei ontem. O que é esperançar? É crie a sua própria esperança e imprima essa esperança na sua realidade. Nós não precisamos esperançar. Nós podemos esperar, porque a nossa esperança se tornou carne e habitou entre nós, chama Jesus Cristo. Nós esperamos nele. O que isso significa? Que muito do que a gente não entende do mundo pode ser buscado em Cristo como uma maneira de interpretar. Então, Cristo é a maneira, é a lente que permite que eu interprete o mundo. Entendeu? Tá claro? Então é isso. De nada. Meus irmãos, não temos mais tempo. Espero que, se houver alguma dúvida posteriormente, a gente possa interagir. Mas não podendo, cada um tem seu pastor, pode perguntar para eles, não é isso?
Como eu disse a vocês no primeiro dia, minha vantagem é poder bater e sair correndo. Então, tem pastor em Limeira, tem pastor em Poços de Caldas, vocês se virem, que aí eles mandam e-mail para mim. É brincadeira. Mas Deus abençoe vocês, foi uma alegria. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, espero que vocês se lancem a relacionamentos redentores. A gente vai orar pelo Senhor.